professora, porque eu estou finalizando, viu? Mas eu já envio sem falta. Tá bom, tá bom. Maiara tá enrolada aí com filha, alguma coisa, né, Maiara? 2. Uma menina e um menino. Meu Deus, só tem que ser guerreira. E o meu nome é Miguel. Meu nome é Miguel. Prazer, Miguel. Meu nome é Letícia. Tudo bom com você? Tudo. Quantos anos você tem, Miguel? 6. 3 ou 6? 6. Ah, 6. E a Marília tem 6 meses. Ah, meu Deus do céu. Boa sorte aí. Obrigada, professora. Vamos lá, né? Miguel, você está dispensado, viu? Não precisa assistir aula, não, viu, Miguel? Pode brincar. Tá chegando, gente? Tá sim, professora. Tá. Então, vamos lá. Nessa aula, o objetivo dessa aula é que a gente aprenda um pouquinho, explore um pouquinho as gimnospermas que vivem atualmente no planeta Terra. Como eu falei na aula passada, gimnospermas é um grupo das espermatófitas, das plantas com sementes, né? A gente viu que no ambiente terrestre, né, a gente tem as embriófitas que habitam esse ambiente, que é um grupo das viridófitas. Então, lá, só para a gente relembrar, entre as arqueplastida, a gente tem aquela linhagem verde de arqueplastida, que acumula clorofila A e B, que tem amido como substância de reserva, e que tem os tilacoides organizados no cloroplasto. Então, essas são as autapomorfias de viridófitas, a linhagem verde de arqueplastida. Viridófitas, a gente tem um grupo de viridófitas que habita o ambiente aquático, tanto água doce quanto água salgada, que a gente chama popularmente de algas verdes. Então, algas verdes é um grupo que não é monofilético, tá? É um grupo parafilético. Então, esse termo é um termo coloquial, é um termo popular, algas verdes. E são as viridófitas que habitam o ambiente aquático. E a gente tem aquele grupo de viridófitas que, com uma série de mudanças, adaptações, conseguiu conquistar o ambiente terrestre. Esse grupo de viridófitas que habita o ambiente terrestre é conhecido como embriófitas. E todas elas, como a gente viu, todas as embriófitas ou plantas terrestres têm esse ciclo de vida em comum. Nesse ciclo de vida, então, eu tenho uma fase do ciclo onde todas as células daquele indivíduo, daquele ser, são diploides, e na outra ponta do ciclo, a gente vai ter uma fase ou alguma estrutura daquele indivíduo que tem todas as suas células haploides, tá? Então, em todas as embriófitas, a gente começa com um indivíduo diploide, que por meiose vai dar origem a esporos, a células haploides, então, células N. O indivíduo é todo diploide, algumas células desse indivíduo, em algum momento, vão sofrer meiose e vão originar células haploides. Essas células haploides são os esporos. Esses esporos irão germinar, entre aspas, né? O que significa germinar? Sofrer mitoses. Então, cada esporo desse vai sofrer mitoses sucessivas, originar um conjunto de células haploides, como ele. Ele é haploide. Se ele sofreu mitose, todas as células filhas dele, serão haploides como ele. Desse conjunto de células, algumas funcionarão como gametas, serão células gaméticas. Esses gametas, obviamente, haploides, como esse conjunto de células que originou, vão se fundir, formar o zigoto, né? Fundir. Esse processo de fusão é chamado de reprodução sexuada. Reprodução sexuada nada mais é do que o encontro de gametas, o gameta feminino e o gameta masculino, formando um indivíduo 2N. Primeiro, uma primeira célulazinha 2N, oriunda da fusão dos dois gametas, que é chamada de zigoto.
Esse zigoto, por mitose, vai começar a crescer, né? Vai sofrer mitoses sucessivas, começar a crescer e formar um novo esporófito, tá? Então, esse indivíduo 2N, que vai formar esporos por meiose, ele é chamado de esporófito, planta produtora de esporo. Os esporos germinam, dão origem a gametófitos haploides. Esse conjuntinho de células haploides, que vai formar, algumas dessas células funcionarão como gametas, serão gametas, é o gametófito, planta produtora de gametas. Então, todas as viridófitas têm esse... As viridófitas não, me desculpem. As embriófitas, as plantas terrestres, têm esse ciclo. O que acontece? Que um grupinho que é chamado de espermatófitas, então, um grupinho de plantas terrestres, ao invés de liberar o seu esporo para o meio ambiente, ele retém o seu esporo sobre o esporófito. Então, os gametófitos vão ser formados sobre os esporófitos. Então, esse grupinho, que são as plantas com semente, né, nesse grupinho, nas espermatófitas, os esporos, ao invés de serem liberados para o meio ambiente e o gametófito se formar lá no chão da floresta, porque o esporo foi liberado para o meio ambiente, esse gametófito se forma sobre o esporófito. E esses gametófitos que se formam sobre os esporófitos, né, formando gametas não lá no chão da floresta, mas sobre o esporófito, esses gametófitos podem ser chamados de óvulo, o gametófito que vai formar o gameta feminino, e grão de pólen, o gametófito que vai formar o gameta masculino. Então, óvulo e grão de pólen são apenas os gametófitos das plantas com sementes, que esses gametófitos, ao invés de serem formados fora do esporófito, são formados no esporófito. Por quê? Porque o esporo, que vai dar origem ao gametófito, ficou retido sobre o esporófito. Então, na aula passada foi isso, que foi aí que a gente chegou, né? Então, o óvulo, que tem o gameta feminino, que tem a oosfera, né? Contém a oosfera, que é o gameta feminino. Quando esse gameta feminino for fecundado pelo gameta masculino, que vai ser trazido pelo grão de pólen, esse gameta feminino fecundado pelo gameta masculino vai formar o embrião e o óvulo vai formar a semente, tá? Então, a gente viu na aula passada isso, né? Que de onde vem a semente? O que dá origem à semente? Então, a gente viu que nas plantas com sementes, aqui uma gimnosperma, uma planta cujo óvulo, uma planta não, um grupo de plantas, né? Que apresentam óvulos nus, ou seja, óvulos formados sobre folhas, em cima de folhas, lá no esporófito, ou seja, aqui é o esporófito, o gametófito feminino, que é o óvulo, vai ser formado em cima dessa planta aqui, não lá nas briófitas e nas pteridófitas. Esses gametófitos vão estar lá no chão da floresta, longe da planta que o formou, tá? Então, esse óvulo que contém o gameta feminino, quando fecundado, vai dar origem à semente. Nas gimnospermas, os óvulos são nus, são expostos, como consequência, a semente vai ser formada aqui, sobre essa folha, será uma semente nua também. Vimos que no outro grupo de espermatófitas, que são as angiospermas, as plantas com flores, aqui o esporófito, né? Toda essa planta é 2N. A única coisa que é N nessa planta, que é haploide, são os óvulos e os grãos de pólen, né? Mas a parte feminina são os óvulos, o gametófito feminino. E nas angiospermas, os óvulos estão protegidos lá dentro dessa estrutura que a gente chama de ovário, que está lá na flor. Esse ovário foi formado como? Pelo dobramento de uma folha carpelar. Então, nesse grupo de plantas, os óvulos, ao invés de estarem sobre folhas, como aqui, expostos, eles estão no interior de folhas, aqui dentro dessa folha dobrada. Então, como consequência, a semente que será formada, as sementes, né, que serão formadas a partir da fecundação do gameta feminino que está dentro desse óvulo,
vai estar protegida no interior dessa folha dobrada, que isso aqui vai crescer e vai formar um fruto. Então, nas angiospermas, os óvulos são protegidos. Como consequência, as sementes que são originadas a partir da fecundação do óvulo também serão protegidas, tá? Tudo bem até aí? Sim, professora. Tudo certo. E lembrando que com o gametófito masculino vai acontecer a mesma coisa. O gametófito masculino, que é o grão de pólen, nas gimnospermas vai ser formado sobre folhas, né, em cima de folhas, e nas angiospermas vai ser formado no interior de folhas dobradas. Então, os grãos de pólen, os gametófitos masculinos, vão estar protegidos ali no interior daquela folhinha dobrada, que a gente chama de antera, tá? Antera nada mais é do que a folha dobrada que está produzindo grãos de pólen, gametófitos masculinos no seu interior, tá? A gente viu também que os óvulos de gimnospermas são óvulos grandes, com muitas células. São óvulos bem visíveis a olho nu. Já os óvulos de angiospermas são menorzinhos, são pequenininhos, têm 8 células apenas. Então, quando a gente for trabalhar com angiosperma, a gente vai ver a função dessas células, tá? Mas o que aconteceu com o óvulo de angiosperma é que ela foi perdendo, só ficou mais com as células que vão ter algum papel na reprodução, tá? Mas isso, quando a gente for trabalhar com angiosperma, a gente vê com mais profundidade. Então, esse cladograma aqui mostra as espermatófitas, as plantas com sementes. Aqui os grupos irmãos, tá? As samambaias, as licófitas, grupo irmão das plantas com sementes. Então, aqui as angiospermas, um grupinho monofilético. Então, espermatófita, só para a gente voltar, é um grupo monofilético, tá? Então, um grupinho monofilético. Aqui, um dos grupos de espermatófitas, que a gente conhece popularmente como angiospermas, plantas com sementes protegidas, e aqui o outro grupinho também monofilético de espermatófitas, as gimnospermas, as plantas com sementes nuas. E é esse grupinho que a gente vai trabalhar hoje. Então, gimnosperma e angiosperma são ambas espermatófitas, ambos grupos produtores, né, linhagens de plantas produtoras de sementes, ambas monofiléticas, né, ambos os grupos são monofiléticos, e são grupos irmãos. Então, gimno e angiospermas são grupos irmãos, tá? Então, o grupinho que a gente vai trabalhar hoje é esse daqui. Esse grupo, né, as gimnospermas, como a gente viu na aula passada, aqui as progimnospermas surgiram, tá aqui, ó, mais ou menos no Siluriano, lá na Era Paleozoica. Tá? Essa seta aqui que está mostrando o surgimento, o possível surgimento das primeiras plantas com sementes. Então, até esse período, até mais ou menos 420 milhões de anos atrás, não existia no planeta Terra, pelo menos a gente não tem registro de fóssil antes desse período, plantas com sementes. Então, as primeiras plantas com sementes surgidas no planeta Terra parecem datar aí do Siluriano, de cerca de 420, 416 milhões de anos atrás. Então, surgiram essas primeiras plantas com sementes, né? Foram se diversificando, ou seja, foram dando origem a outras linhagens de plantas com sementes. Ó, tudo aqui, ó, seed fern, tudo planta com semente. Algumas se extinguiram logo depois, mas outras, então, se extinguiram, e algumas linhagens de plantas com sementes, olha lá, permanecem até hoje, surgiram no passado e permanecem até hoje. Então, até o período que a gente vive hoje, existem algumas dessas plantas com sementes, né, que a gente tem contato com elas, que surgiram lá no passado e permanecem até hoje. Das plantas com sementes que surgiram no passado e permanecem até hoje, a gente tem 4 linhagens. Ó, uma delas, essa daqui, Cicadofita, que a gente vai ver hoje. Outra ginkgofita, tá vendo? A barrinha vindo até aqui, ó.
Essas aqui são plantas sem sementes, tá? Que vivem ainda hoje, mas são as samambaias, tá? Olha lá, as fernes, as samambaias, que vocês trabalharam com elas na disciplina da professora Élica. Mas aqui, ó, então, esse grupo de plantas tem sementes, esse grupo de plantas tem sementes, aqui surgiu um grupo de plantas com semente, mas que logo se extinguiu, depois aqui surgiu outro. Então, essas que estão marcadas aqui em vermelho são todas linhagens de plantas com sementes, mas que apresentam sementes nuas. Então, são as gimnospermas que vivem atualmente no planeta. Já existiram outras? Já existiram outras. No passado, as plantas com sementes nuas foram muito mais abundantes do que são hoje em dia, tá? Mas algumas ainda vivem junto com o ser humano, junto com os mamíferos. Os mamíferos surgiram depois de plantas com sementes. E, ó, permanecem, então, até hoje. Então, a gente tem 4 linhagens de plantas com sementes nuas, e são essas 4 linhagens que a gente vai trabalhar hoje. Aqui tem uma linhagem também de plantas com sementes, que eu não marquei, antofita. Mas aqui são as plantas com sementes protegidas, que surgiram uma única vez na natureza. Então, as plantas com sementes protegidas surgiram uma única vez. Já as plantas com sementes nuas surgiram e foram se diversificando em outras linhagens, em outros filos, várias vezes no planeta, dando origem a várias linhagens, 4 delas presentes atualmente no planeta Terra, viventes atualmente no planeta Terra, tá? Então, na verdade, a gente tem atualmente 5 linhagens, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, a quinta aqui que eu não marquei. 5 linhagens de plantas com sementes habitando o planeta Terra. 4 dessas linhagens, cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita, são de plantas com sementes nuas, gimnospermas, que formam um grupo monofilético, tá? Apesar delas serem linhagens separadas, elas formam um grupo monofilético. E a gente tem uma única linhagem, magnoliofita ou antofita, de plantas com sementes protegidas por um fruto. Então, hoje é com esse grupinho aqui que a gente vai trabalhar, com as plantas com sementes nuas. A gente vai dar uma olhadinha na morfologia, na aparência de cada um desses grupinhos de gimnospermas, cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita. E a partir da próxima aula, a gente começa a trabalhar com as angiospermas, tá? Então, gimnospermas significa semente nua. Um nome, né, como o próprio termo gimnosperma está dizendo, gimno do grego nu, esperma do grego semente. Lembrando que, apesar da gente juntar todas essas plantas num grupinho, por elas terem essa característica, sementes nuas, elas são formadas por 4 divisões de plantas, ou seja, 4 filos, tá? Na botânica, a gente usa o termo divisão no lugar de filo. Lembra o filo da zoologia? A gente costuma usar o termo divisão, mas é a mesma categoria taxonômica, tá? Então, a gente tem 4 filos ou 4 divisões de plantas com sementes nuas que habitam o planeta atualmente. No passado já tivemos mais, mas sobraram, né, no planeta, vivendo com a gente, 4 filos, 4 divisões. Esse sufixo fita, na botânica, é o sufixo de filo ou divisão, tá? Na botânica, a gente não está errado você falar o filo cicadofita, o filo ginkgofita, mas não é muito usual na botânica. Todo mundo vai entender, mas não é muito usual. Na botânica, a gente costuma usar mais o termo divisão. Divisão cicadofita, divisão ginkgofita, tá? Mas é a mesma categoria taxonômica. Então, essas plantas tiveram seu apogeu, ou seja, sua maior abundância, durante o Baixo e Médio Mesozoico, há cerca de mais ou menos 350 milhões de anos atrás. Então, nessa era, né, na era Mesozoica, nos períodos Triássico e Jurássico,
Quando habitavam no planeta também os grandes dinossauros, foi mais ou menos nesse período que as gimnospermas estavam bombando no planeta Terra, estavam mais abundantes. Então, junto com os grandes dinossauros, habitavam também o planeta várias plantas com sementes não protegidas, sementes nuas, tá? Atualmente, a gente tem cerca de 1.000 espécies no planeta, distribuídas em 80 gêneros. Parece muito, mas não é muito, tá? A gente tem 300.000 espécies de angiospermas, plantas com sementes protegidas em frutos. A gente tem cerca de 300.000 contra 1.000 espécies de plantas com sementes não protegidas, com óvulos nus. No Brasil, a gente tem cerca de 15 espécies só. Essas plantas, esse grupo de plantas, né, são mais abundantes no hemisfério norte. Então, nos Estados Unidos, no norte da Europa, norte da Rússia, né, a gente tem mais abundância de gimnospermas, os pinheiros, as sequoias, são todos representantes de gimnospermas que habitam mais o hemisfério norte. Essas plantas, elas estão plenamente adaptadas a sobreviverem em climas mais frios, a conviverem com a neve, né? Elas têm folhas, em geral, pequenininhas, que faz a neve escoar. Tem uma série de adaptações para sobreviverem melhor em clima frio e temperado. Mas não que no Brasil a gente não tenha gimnosperma. A gente tem gimnosperma no Brasil e a gente tem, inclusive, em Alagoas, uma espécie nativa de gimnosperma, que é uma espécie do gênero Podocarpus. A gente já vai ver, tá? Mas então a gente tem gimnosperma nativa do Brasil. Tem um monte que é plantada também, né? A gente vê pinheiros plantados por aí, mas a gente tem espécies de gimnospermas nativas do nosso país, tá? Inclusive nativas do nosso estado, né? Uma espécie nativa de Alagoas, e ela ocorre ali na região de Murici, que tem um clima mais, aquela reserva biológica de Murici, que tem um clima mais frio, mais alto, né? Uma reserva de Mata Atlântica, ali que a gente encontra essa espécie de gimnosperma do gênero Podocarpus. Quando chegar nesse grupinho, eu mostro para vocês a carinha da planta. Então, todas elas apresentam óvulos nus, ou seja, óvulos não encerrados, não protegidos, não dentro de folhas carpelares que formam o ovário. Nas gimnospermas, como eu cansei de falar, os óvulos se formam, o óvulo feminino se forma sobre uma folha. E aí, como consequência, a semente que vai ser originada a partir da fecundação desse óvulo também se forma sobre essa folha e não dentro de uma folha que vai formar um fruto, tá? A polinização, o que é a polinização? É o transporte do grão de pólen. Lembrem, grão de pólen é o gametófito masculino. Dentro do grão de pólen estarão os gametas masculinos. Esse grão de pólen, ele vai ser... Epa, deixa eu desenhar. De vez em quando dá um pafo. De vez em quando trava... Então, lembrem, né, que tanto o óvulo quanto o grão de pólen são formados não no chão da floresta, mas sobre o esporófito. Vamos, moço, me ajuda. Então, eu tenho lá uma planta, né, toda ela 2N. Nessa planta tem umas folhinhas, algumas dessas folhinhas vão formar grãos de pólen. Então, tá lá. Lembrem que esse grão de pólen foi formado de um esporinho que se formou aqui por meiose. Então,
Esse grão de pólen não é assim, tá? Ele está aqui sobre essa folha, mas eu vou desenhar ele assim, grandão. Tá? Então, aqui nessa folha, vários grãozinhos de pólen, vários gametófitos masculinos, com seus gametinhas lá dentro, são formados. Então, esse aqui é o gametófito masculino, o grão de pólen. E aqui dentro do grão de pólen eu tenho o gameta, ou hoje, né, 2 células, gameta masculino. Quando esse gameta masculino aqui, ele tem uns flagelinhos, na verdade, então é uma célula, aqui o núcleo dessa célula, com uns flagelinhos. Quando o gameta masculino é flagelado, ou seja, é móvel, ele é chamado de anterozoide. Os anterozoides estão lá dentro do grão de pólen. E lembrando que vai ter um grupinho de gimnosperma, na verdade, 2 grupinhos, que vai ter gameta masculino móvel. A gente já vai também trabalhar com isso. E 2 grupinhos que vão ter gametas masculinos imóveis, tá? Mas então, olha lá, o gametófito masculino, né, o grão de pólen, se formou sobre essa folhinha aí. Esse aqui é o gametófito masculino. E o gametófito feminino, o óvulo, ele pode se formar numa outra folha da mesma planta, ou ele pode ser formado em plantas diferentes, vai depender da espécie, tá? Mas vamos imaginar aqui o óvulo, que é o gametófito feminino, vou desenhar aqui de laranja, lembrem, né? O gametófito feminino, o óvulo, tem uma aberturinha aqui que é chamada de micrópila, e vai ter ali o gametinha feminino. Além dessa célula, lembra que ele tem outras células aqui. Ele não tem só essa célula, tá? Então, aqui, essa célula é o gameta feminino, que é chamado nas plantas de oosfera. E isso tudo aqui é o óvulo, que depois vai formar a semente. Ou gametófito feminino. Então, nas gimnospermas vai ser sempre assim. Os grãos de pólen, os gametófitos masculinos e os óvulos se formam sobre folhas. E o transporte desse grão de pólen, esse grão de pólen, carregando o gameta masculino, ele precisa, de alguma forma, vir até aqui, para gameta masculino que está lá dentro do grão de pólen se encontrar com o gameta feminino que está dentro do óvulo. Então, esse grão de pólen precisa ser, de alguma forma, transportado. Esse transporte, esse processo de transporte, é que dá-se o nome de polinização, tá? Nas gimnospermas, então, isso aqui só está significando o transporte do grão de pólen até essa região do óvulo aqui, que é chamada de micrópila, aqui com seus 2 gametinhos, tá? Então, esse transporte é a polinização. Nas gimnospermas, esse transporte, ou seja, a polinização, é, na maioria das plantas, feito, né, o transporte pelo vento. Transporte de grão de pólen pelo vento é chamado de anemofilia, tá? Então, a anemofilia é só o transporte dos grãos de pólen, do gametófito masculino, pelo vento. Isso é chamado de anemofilia. Então, na maioria das gimnospermas, a polinização, ou seja, o transporte do grão de pólen até o óvulo, é feita pelo vento. Então, anemofilia. Existem algumas gimnospermas que o transporte é feito por besouro. Ou seja, o besouro vai lá, os besouros vão lá visitar a planta, né? Besouro é uma ordem de insetos que é a ordem Coleóptera. Então, os besouros vão lá, acabam se sujando de grão de pólen, quando eles vão visitar vão passear pela planta, acabam deixando os grãos de pólen no óvulo que está lá também,
O transporte do grão de pólen por besouros é chamado de cantarofilia, tá? Sempre esse sufixo aqui, filia, sempre que vocês virem anemofilia, cantarofilia, zoofilia, entomofilia. Zoofilia é o transporte de grão de pólen por animais em geral. Entomofilia é o transporte de grão de pólen por aves, tá? Mastofilia é o transporte do grão de pólen por mamíferos. O que eu quero dizer? Sempre que vocês virem esse sufixo aqui, filia, tem a ver com o transporte do grão de pólen por algum agente, tá? Então, a anemofilia, esse agente que irá transportar o grão de pólen é o vento. Cantarofilia, esse agente são besouros. Entomofilia, um inseto. Melitofilia, abelha, tá? Então, à medida que a gente for falando de polinização, eu vou falando esses termos para vocês, mas tem vários, tá? Cada agente, isso é chamado de síndrome de polinização. Então, cada síndrome de polinização, ou seja, o transporte de grão de pólen por cada agente recebe um nome diferente, a depender do agente. Deu para entender isso? Gente, vocês estão aí? Sim, professora. Sim, professora. Tá. Nas angiospermas, existem mais agentes polinizadores do que nas gimnospermas, né? Então, cada espécie que tem uma flor diferente vai atrair um agente diferente. Então, nas angiospermas, existem muito mais agentes polinizadores do que nas gimnospermas. As gimnospermas, como não apresentam atrativos, né? Elas não têm flores, então, ou é o vento que transporta os grãos de pólen, porque o vento não precisa de atrativo para transportar nada, ou são besouros. Os besouros, na verdade, eles são insetos que são comilões, gulosos, vorazes. Eles vão para comer as folhas, eles sem querer se sujam de grão de pólen. Eles não são atraídos por nada, tá? Porque essas plantas não produzem néctar, não produzem flores, então não produzem atrativos para os polinizadores, tá? Lembrando que não tem flor esse grupo de plantas. Se alguém falar flor de gimnosperma, vocês deem um pulo desse tamanho, porque elas não têm flores, tá? Flor é exclusividade de angiosperma. Então, aí um grão de pólen de uma gimnosperma, em geral, esses grãos de pólen, como eles são transportados pelo vento, são anemófilos, eles vão ter esses sacos aéreos, essas projeções aqui, olha aqui numa microscopia eletrônica de varredura, aqui é o corpo, entre aspas, do grão de pólen, aqui é onde estão as células gaméticas, os gametas, e eles vão ter essas protuberâncias que são chamadas de sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão funcionar exatamente para auxiliar esse grão de pólen a ser transportado pelo vento. Esse grão, por conta desses sacos aéreos aqui, que ficam cheios de ar, eles ficam mais leves, né, menos densos, e aí facilita o transporte pelo vento. Lá dentro do grão de pólen, olha lá, as duas células que vão ser os gametas masculinos, tá? Então, a primeira divisão que a gente vai trabalhar, eu vou mostrar um pouquinho cada uma das divisões atuais, que vivem atualmente no planeta, das gimnospermas, das plantas com sementes nuas. A primeira delas é a divisão cicadofita. A gente não tem cicadofita nativa do Brasil, tá? São muito plantadas, são muito usadas em jardinagem, ornamentação, mas nenhuma é nativa do Brasil, tá? Então, essas plantas, em geral, ela tem um aspecto de palmeira. Olha lá, um caule não ramificado, tá vendo? Um caule único, como uma palmeira, não ramificado. E lá do ápice desse caule emerge uma coroa de folhas. É uma morfologia, uma aparência típica de palmeira. Mas lembrando que as palmeiras, a gente vai trabalhar, são angiosperma. Palmeira tem flor, palmeira tem fruto. Isso aqui não. Então, isso é uma gimnosperma. Apesar delas parecerem palmeiras, nunca essas plantas vão formar flor, nunca essas plantas vão formar fruto, tá? Então, olha lá, são muito usadas em ornamentação. O gênero principal dessa divisão cicadofita, é o gênero Cicas. Nesse gênero, a gente tem duas espécies. Ocorrem no Chile, essas espécies.
Cicas revoluta e cicas circinales. Cica revoluta tem essas folhas um pouquinho mais duras, tá? E cicas circinales, que é a outra espécie do gênero cicas, tem as folhas mais molengas, assim. E todas elas apresentam essas folhas compostas. Então, isso tudo é uma folha, essa folha dividida em folíolos. Percebam, então, caule único, não ramificado, do ápice desse caule emerge uma coroa de folhas compostas. Aqui é outra espécie, cicas circinales. Olha lá como a folha é um pouquinho mais molenga, mas percebam que é um caule único e as folhas compostas. Uma planta, uma gimnosperma, que parece uma palmeira, aqui uma palmeira atrás dela, mas isso aqui é uma angiosperma, forma flor e forma fruto. Isso aqui isso aí ela não fala. Isso aqui é uma gimnosperma, tá? Tudo bem? Com a aparência geral dessas plantas? Essas plantas são dioicas. O que significa uma planta dioica? Quando vocês ouvirem esse termo, o que significa? Um indivíduo vai produzir apenas gametas femininos e o outro indivíduo vai produzir apenas gametas masculinos, tá? Então, são plantas dioicas, de sexo separado. A gente tem plantas monóicas, ou seja, que formam gameta masculino e feminino na mesma planta, no mesmo indivíduo. No caso de todo o grupo, todas as cicadofitas são dioicas, ou seja, de sexo separado. Esse aqui é o indivíduo feminino. Lá no centro da planta, nascem essas folhas um pouquinho diferentes das folhas que são adaptadas à fotossíntese. Essas folhas aqui são adaptadas aqui a produzirem óvulos, produzirem gametófitos femininos. Elas vão produzir esporos que vão produzir gametófitos femininos. Essas folhinhas aqui são chamadas de esporofilos, folhas cuja função é produzir esporo. Então, em toda a gimnosperma vai ser assim. As folhas adaptadas a produzir esporos, que, como consequência, vão formar gametófitos, são chamadas de esporofilos, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, nas gimnospermas, esporofilos, olha lá, filo, folha, esporo, esporo, né? Então, são folhas produtoras de esporos. Lembrem, né, que são essas folhas produzem esporos por meiose. Os esporos são células haploides, tá? Então, os esporos é que vão crescer e originar os gametófitos. Sobre aquela folhinha que o produziu, tá? Então, esses esporofilos, eles em algumas gimnospermas, eles se agrupam em torno de um eixo. Então, essas folhinhas produtoras de esporos que vão formar gametófitos, elas podem estar organizadas em torno de um eixo. Esse eixo com vários esporofilos é chamado de esporofilo, tá? Então, isso aqui, cada unidade dessa é um esporofilo. Esse esporofilo aí pode produzir, esses esporofilos podem produzir grãos de pólen, né? Então, cada unidade dessa pode produzir aqui grãos de pólen. Gametófito masculino.
vou desenhar as células lá dentro, não. Vocês imaginam que cada grãozinho desse tem 2 células lá dentro. Então, aqui o grão de pólen, gametófito masculino. Então, esse estróbilo aqui vai só produzir grão de pólen. Não existe estróbilo que produza óvulo e grão de pólen, tá? Então, esse estróbilo aqui vai ser masculino. E eu tenho, em contrapartida, um eixo com esporofilos produtores de óvulo, gametófito feminino. Então, esses esporofilos aqui vão produzir óvulos, por exemplo, cada esporofilo desse. O número de óvulos vai variar por esporofilo, tá? Eu estou desenhando um só por esporofilo, mas vai variar de espécie para espécie. Então, isso aqui é o óvulo, gametófito feminino, com seu gametinha feminino lá dentro. Então, esse estróbilo aí, esse eixo de esporofilos, é o estróbilo feminino, tá? Sempre vai ser assim, esporofilos produzindo óvulos ou esporofilos produzindo grãos de pólen. Esses esporofilos podem ou não estar agrupados em torno de um eixo. A esse eixo com vários esporofilos agrupados dá-se o nome de estróbilo. Na maioria das gimnospermas é essa estrutura que a gente tem. São estróbilos produzindo grãos de pólen, com esporofilos produzindo grãos de pólen, ou estróbilos com esporofilos produzindo óvulos, tá? Mas nas cicas, no gênero cicas, os esporofilos não formam estróbilos. Os esporofilos, eles estão soltos ali no meio da planta. Então, cada folhinha dessa, cada esporofilo desse está produzindo óvulos aqui. Olha lá, vários óvulos. Até 9 óvulos por esporofilo, que quando fecundados vão dar origem a sementes, tá? Aqui, mostrando para as folhas compostas de cicadofita. Aqui, o indivíduo masculino. Lembrem que eu falei são de sexo separado. Então, aqui o indivíduo feminino produzindo óvulos nos esporofilos. E aqui o indivíduo masculino. O indivíduo masculino tem esporofilos agrupados em torno de um eixo. Então, esse eixo aqui é chamado de estróbilo. Cada unidade aqui é um esporofilo. Nesse caso, esporofilo produtor de grão de pólen. Então, esse estróbilo aqui é masculino. Olha lá, então, esse eixo aqui tem vários esporofilos agrupados. Cada unidade dessa é um esporofilo. Uma folhinha produtora de esporo que vai originar gametófito. Qual gametófito, masculino ou feminino? Nesse caso, o gametófito masculino, grão de pólen. Então, cada folha dessa vai formar vários grãos de pólen. Esse eixo aqui, com várias folhinhas dessa, com vários esporofilos, é chamado de estróbilo, tá? Sempre assim, essa estrutura de gimnosperma, onde eu tenho esporofilos agrupados, é chamado de estróbilo. Aqui outro gênero de cicadofito, o gênero Zamia, também não tem no Brasil, mas a gente encontra plantado, ainda mais nesses prédios aí à beira-mar. Se vocês olharem à frente, vira e mexe, vai encontrar uma planta dessa aqui, lá, né, cultivada. Então, também tem folhas compostas, olha lá, então, cada unidade dessa é uma folha, só que os folíolos são um pouquinho mais largos do que de cicas. E o caule de Zamia é um caule subterrâneo, tá? Não tem aquele caule que fica bem grande, igual o de cicas, é um caule subterrâneo. Aqui, esse eixo aqui é o estróbilo. No caso de Zamia, também é dioica, também é um gênero dioico, onde eu tenho a planta feminina e a planta masculina. Aqui a planta feminina, o estróbilo feminino. Cada unidade dessa aqui, que está agrupada em torno desse eixo, é um esporofilo. Cada unidade dessa aqui é um esporofilo. Cada esporofilo produz, nesse caso,
2 óvulos, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é um óvulo, outro óvulo, que já virou semente, já foi fecundado e virou semente. Mas a semente é exposta, é nua, não está no interior de um fruto. Então, sempre em gimnosperma vai ser assim. Esporofilos produzindo ou óvulo ou grão de pólen, agrupados em geral em torno de um eixo, formando uma estrutura que é chamada de estróbilo. Se aqueles esporofilos daquele estróbilo produzem grão de pólen, aquele estróbilo é masculino, porque está produzindo gameta masculino, no interior do grão de pólen, no interior do gametófito masculino. Se aqueles esporofilos produzem óvulos, então aquele estróbilo é feminino, tá? As cicas, em geral, elas têm importância econômica, elas são muito usadas na ornamentação, elas também produzem uma substância, um alcaloide bastante tóxico, que é usado, é um bactericida bastante tóxico, e também é base para um alimento chamado de sagu, que é um alimento, é uma sobremesa, na verdade, que não é muito comum aqui no Nordeste, mas no Sul e Sudeste do Brasil é muito famosa essa sobremesa. Já ouviram falar de sagu? Sim, professora. Sim. O sagu, ele é feito a partir de umas bolinhas assim, que é, na verdade, uma bolinha de amido, igual da tapioca, só que a tapioca é extraída da macaxeira e o sagu é o amido extraído de cicas, tá? E aí, essas bolinhas, entre aspas, né, são cozidas com ou vinho ou suco de uva, e isso vira uma sobremesa, tá? Tudo bem com a primeira divisão de gimnosperma, cicadofita? Tudo certo. A segunda divisão de plantas com sementes nuas que ainda habitam o planeta, que ainda, né, tomara que elas habitam muito tempo ainda. Tomara que elas perdurem, que não sejam todas extintas, né? Mas que existem no planeta Terra, a outra divisão de plantas com sementes nuas é a divisão ginkgofita. Então, a primeira foi a divisão cicadofita e agora a divisão ginkgofita, que só tem uma espécie vivente no planeta atualmente. No passado já foi abundante essa divisão, esse filo já teve muitas espécies, mas, infelizmente, elas foram se extinguindo ao longo do tempo e, atualmente, a gente só tem uma espécie vivente, que é o ginkgo biloba. Já ouviram falar de ginkgo biloba? Não. Não, nunca. Mais ou menos há uns 15 anos atrás, ficou muito famoso o ginkgo biloba, porque da planta é extraída uma substância que é o ginkgo... Para a mente, né, professora? Que fala que é da memória, né? Para a memória, exatamente. Que é uma substância que é chamada de ginkgolídeo. É uma substância que é vasodilatadora. E ela é famosa, é um fitoterápico. As pessoas tomam para melhorar o fluxo de sangue do cérebro. Então, é bom para a memória, para combater radicais livres. Se você vai em farmácia, naquela parte de fitoterápico, sempre tem ali o ginkgo biloba em comprimido, ou essas casas de produtos naturais. Ficou muito famoso o ginkgo biloba por conta disso. Então, só tem dessa divisão, é uma divisão monoespecífica. O que é monoespecífica? Essa divisão aí só tem uma única espécie, tá? O ginkgo biloba os indivíduos de ginkgo biloba, eles formam árvores bem grandes, têm um porte arbóreo, atingem até cerca de 30 metros de altura e vivem muito tempo, muito tempo. Existem registros de indivíduos de ginkgo que têm mais de 1000 anos de idade, né? Então, os monges é uma espécie que é endêmica da China, então ela só ocorre na China. Lógico, hoje em dia a gente tem plantada em vários lugares do mundo, nos jardins botânicos, mas ela nativa, ela é da China, tá? Das florestas chinesas. Então, olha aqui, ó. O ginkgo só ocorre aqui, nesse pontinho. Ela é endêmica dessa região da China. A única espécie vivente que a gente tem dessa divisão, que é o ginkgo biloba. Então, tá aí. Foi no passado muito cultivada pelos monges budistas. Foi uma espécie que no passado ela estava extinta na natureza, de tanto cortarem as árvores para uso da madeira, né? Para móveis, como aqui cortavam ginkgo.
das florestas chinesas, essa espécie ela foi extinta da natureza. E aí só conseguiam encontrar essa espécie plantada, cultivada nos templos budistas. E aí o governo, né, a Secretaria do Meio Ambiente chinesa, eu não sei como é que é o nome, mas o órgão ambiental chinês fez um programa de cultivo de ginkgo biloba e reintrodução da espécie na natureza. Hoje em dia está para o ginkgo das matas, tá? É uma espécie que já foi extinta, né, na natureza, foi reintroduzida e está ameaçada de extinção. Então, não pode cortar ginkgo biloba mais da natureza, tá? Então, os indivíduos de ginkgo têm esse porte bem grande e as folhas do ginkgo biloba são flabeliformes. Folhas flabeliformes significa forma em forma de flabelo. Flabelo significa leque, tá? Então, o ginkgo vai ter folhas flabeliformes. Deixa eu escrever para vocês não errarem a grafia. Folhas flabeliformes. Meu computador está tão lento que não dá nem vontade de parar. Pior que agora eu não consigo nem ir para frente nem para trás. Ai, só rindo com esse computador. Travou tudo, meninos, rapidinho. Foi aí? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Ai, meu Deus. Então, o ginkgo biloba vai ter essas folhas que são em forma de flabelo, em forma de leque, que são chamadas de folhas. É o formato, tá? Flabeliformes. E a nervação dessas folhas vai ser dicotômica. O que é uma nervação dicotômica? Vem uma nervura que se bifurca em duas. Aí daqui vem outra nervura que se bifurca. Então, nervação dicotômica. Dicotômica. Além disso, as folhas do ginkgo biloba são decíduas ou caducas. Já ouviram falar disso? Em deciduidade ou caducifolia, já ouviram falar? Várias espécies de plantas apresentam folhas decíduas ou caducas. Sabem o que significa? Professora, esse nome eu já ouvi, mas eu não lembro, não. Esse termo, quando eu ouço, essa espécie aí tem folhas caducas ou folhas decíduas, significa que as folhas caem. Num determinado período do ano, as folhas caem, a planta fica completamente sem folha. Quando você olha, parece até que a planta está morta, mas isso é característica da espécie. Em geral, no inverno, ela perde as folhas, tá? Então, quando eu falar aquela espécie é decídua ou aquela espécie é caduca, significa isso, que ela perde completamente as folhas num determinado período do ano.
Quando eu olho, dá até uma má impressão, fica só aqueles galhos, parece que a planta está morta, mas não está. Existem florestas no Brasil que são completamente decíduas, ou seja, todos os indivíduos daquela mata perdem as folhas num determinado momento do ano. Quando você passa, parece um paliteiro. Fica um monte de galho seco, você fala, tá tudo morto, essa floresta tá morta. Aí você passa lá 3 meses depois, 2 meses depois, as plantas tudo de volta com folha, tá? São florestas chamadas de decíduas. Em geral, são florestas que ocorrem em solos pedregosos, tá? Então, o ginkgo, isso é característica da espécie. O ginkgo, então, o ginkgo biloba vai ter essas folhas flabeliformes que caem, ou seja, são decíduas, são caducas, num determinado momento, num determinado período do ano, em que, em geral, é o inverno, tá? O ginkgo biloba também é uma espécie dioica, ou seja, eu vou ter a planta feminina só produzindo óvulos e a planta masculina, o indivíduo masculino, só produzindo grãos de pólen nesses eixinhos aqui, que são os estróbilos. Então, cada unidade desse eixo todo é um esporofilo, e esses esporofilos estão produzindo grãos de pólen. Então, aqui a planta produtora de gametófito masculino, nesses eixos, nesses estróbilos masculinos, e aqui a planta produtora de gametófito feminino, os óvulos, produzindo aqui sobre esse eixo aqui, esses estróbilos que são bem simplificados. Então, aqui, esse, entre aspas, estróbilo, né, que é muito simplificado, produzindo óvulo. Isso aqui é um óvulo, cada eixo desse produz 2 óvulos, um óvulo aqui, outro óvulo aqui. Aqui é a região da micrópila, onde o grão de pólen vai cair, vai liberar o gameta masculino para fecundar o gameta feminino que está lá dentro. E aí, esse óvulo vai originar o quê? Cada um desses óvulos. Óvulo fecundado origina o quê? Semente, professor. Semente. Semente. Muito bem. Então, esse óvulo fecundado vai originar essa semente, esse origina essa outra semente. Isso aqui não é fruto, isso é semente, tá? Tem um embriãozinho lá direto lá dentro, que vai se nutrir desse tecido nutritivo que está aí. Parece um fruto, é carnoso, mas gimnosperma não tem fruto, tá? Isso é semente. Então, em relação à importância econômica, o ginkgo biloba, que é a única espécie vivente atualmente da divisão ginkgofita, é uma planta ornamental, então a árvore vive mais de 1000 anos, então é muito cultivada, produz essa substância, o ginkgolídeo, que é uma substância do grupo dos terpenos, que é vasodilatadora, melhorando o fluxo sanguíneo, e aí, por conta dessa substância, é extraído esse terpeno da planta e são feitas cápsulas em geral, tem gente que toma um chá também, e essa substância, então, favorece a melhoria da memória e combate aos radicais livres, tá? Então, a gente encontra na farmácia, naquela parte da farmácia de produtos naturais, ou nessas casas de produtos naturais, esses comprimidos com extrato do ginkgo biloba, tá? Que dizem que é bom para a memória, e os médicos receitam mesmo, parece que é comprovado isso. Gente, o ginkgofita, tudo tranquilo? Sim, professora. Sim, professora. Tá. Então, essas 2 primeiras, lembrando, eu tenho 4 divisões de gimnospermas, a gente já trabalhou com 2, cicadofita, que é aquele grupo de plantas que parece palmeira, e ginkgofita, que é esse grupo de plantas que só tem uma única espécie vivente, o ginkgo biloba. As gimnospermas, né, elas se reproduzem sexuadamente. O que significa reprodução sexuada? Reprodução onde eu tenho encontro de gametas. Gameta masculino, encontro gameta feminino, e vai formar um embrião. Isso é básico para qualquer organismo com reprodução sexuada. Né? Vem o gameta masculino, que é haploide, encontro o gameta feminino, essa célula que também é haploide, essas 2 células se fundem, elas têm essa capacidade, gameta é uma célula que tem a capacidade de se fundir com outra célula, formando uma célula diploide.
Essa primeira célula diploide vai ser chamada de zigoto, que vai crescer e originar o embrião. Mas então, nas gimnospermas, como se dá o encontro dessas duas células? Como que os gametas se encontram para formar o zigoto 2N e, consequentemente, formar um embrião? Nas gimnospermas, existem 2 tipos de reprodução sexuada. Quer dizer, reprodução sexuada sempre é o encontro de gametas. Mas o gameta masculino pode encontrar o gameta feminino de 2 formas, a depender de como ele é. Nas gimnospermas, existem grupos de gimnospermas, essas 2 divisões que eu acabei de falar para vocês, que tem gameta masculino flagelado, ou seja, o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino. E eu tenho os 2 outros grupos, onde a reprodução não depende mais de água. O gameta masculino não tem flagelo. É uma célula imóvel, que é chamada de célula espermática. Então, voltando, eu vou explicar direitinho, mas nas gimnospermas há 2 formas dos gametas se encontrarem, a depender do tipo do gameta masculino. Existem alguns grupos de gimnospermas com gameta masculino móvel, com flagelos. Esse gameta masculino móvel é chamado de anterozoide, e ele depende de água, ele precisa nadar para encontrar o gameta feminino. Já nos outros 2 grupos de gimnospermas, os gametas masculinos são imóveis, não tem flagelos, e ele é chamado de célula espermática. Ele vai ser conduzido até o gameta feminino por um tubo, o tubo polínico. E nesses grupos de gimnospermas já há completa independência de água para a reprodução. Então, muita gente acha que as plantas vêm num crescente de tentar se libertar da água para a reprodução. Então, nas briófitas, nas pteridófitas, a gente sabe que o gameta masculino nada para encontrar o feminino. Completa dependência de água para a reprodução. Nas gimnospermas, que há essa quebra. Eu tenho 2 grupinhos onde o gameta masculino é móvel, então ele ainda precisa nadar para encontrar o feminino, e a gente vai ver como isso acontece, e em 2 grupos onde não precisa haver água no processo reprodutivo. Então, já há completa independência de água para a reprodução. Muita gente acha que essa independência de água para a reprodução só se deu nas angiospermas, mas não. Isso se deu nas gimnospermas, tá? Então, não em todas, mas em 2 grupos de gimnosperma, já há completa independência de água para a reprodução, tá? Esses processos de encontro de gametas são chamados de zoidogamia. Desculpem. Zoidogamia é o processo de encontro de gametas onde o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino, zoidogamia. Sifonogamia é o processo pelo qual o gameta masculino é conduzido por um tubo, sifo vem de tubo, sifão. Então, é o encontro de gametas onde o gameta masculino vai ser conduzido por um tubo polínico até o gameta feminino. Então, vamos ver como é que ocorre aqui. Isso aqui, eu vou desenhar, porque eu só vou mostrar a imagem para vocês. Isso aqui é um óvulo de gimnosperma. A gente sabe que o óvulo de gimnosperma tem essa parte externa, que é o tegumento, os 2 gametas femininos, a oosfera, e as outras células desse óvulo, desse gametófito feminino, tá? Então, esses gametas femininos aqui, em geral, é um só que é fecundado, tá? Quando um é fecundado, o outro não é mais, inibe o processo. Então, quando um gameta aqui é fecundado, vai crescer um embrião aqui dentro desse óvulo que vai se tornar semente. Mas como que o gameta masculino chega aqui, até o gameta feminino? É isso que a gente vai ver. Aqui, o grão de pólen, o gametófito masculino, dentro desse... Isso aqui é um grão de pólen de cicas. Dentro desse grão de pólen, vão ter 2 células. A gente não está vendo aqui, mas vão ter 2 células. 2 gametas masculinos. Então, aqui é a região da micrópila do óvulo, a abertura do óvulo. O grão de pólen vai cair aqui. O grão de pólen trazendo os gametas masculinos vai cair aqui,
nessa abertura do óvulo, na micrópila do óvulo. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O grão de pólen trazido pelo vento. Vou ver se eu consigo desenhar de branco. Lembrando, né, que o vento que transportou esse grão de pólen até essa região abertinha, que é chamada de micrópila do óvulo. Então, o grão de pólen vai cair... Ah, não vou desenhar não, com essa cor. Senão vocês não vão enxergar. O grão de pólen vai cair aqui nessa região, que é chamada de micrópila do óvulo. Esse grão de pólen tem seus 2 gametinhas com um monte de flagelo, multiflagelados. Então, aqui no grão de pólen, eu tenho os anterozoides. Não tem mais acento, né? Mas vou deixar com acento. Mas caiu o acento de anterozoide, por exemplo. Nessas palavras caíram essas sílabas aí, encontro de... como que é? Encontro de 2 vogais, de tom... Não. Como que é, gente, encontro de 2 vogais? Professora, a gente está fazendo biologia. Mas tem que saber português. Yasmin, como que é encontro de tongo, né? De tongo, gente. De tongo crescente, oides. Encontro de 2 vogais que permanecem juntas é de tongo. E o encontro de 2 vogais que se separam nas sílabas é hiato, né? Lembram disso? Quando eu separo, uma vogal fica de um lado da sílaba e outra vogal fica na outra sílaba. De um lado, não, em uma sílaba e na outra, é chamado de hiato. Anterozoide, as 2 vogais vão ficar na mesma sílaba, então é de tongo, tá? Vamos lembrar disso. Não tem mais acento, mas eu deixei. Então, o que acontece? Voltando para a biologia, né? O grão de pólen trazido pelo vento vai cair nessa região, que é a micrópila do óvulo, e aqui, esse grão de pólen, ele vai se abrir aí. Deixa eu ver se... Ah, não, volta. Ele vai se abrir, vou deixar assim mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo apagar. Sou péssima para mexer com esse negócio. Ah, consegui. O grão de pólen vai se abrir, essa, entre aspas, essa carapacinha do grão de pólen, que é formada por uma substância bem dura, que é uma substância chamada de esporopolenina, ela vai se romper, porque aqui nessa região existem substâncias que vão romper essa carapaça do grão de pólen, tá? É tudo planejado. E aí os gametas masculinos vão ser liberados nessa região aí, na micrópila do óvulo. Então, esses gametas masculinos vão cair aqui e vão nadar nessa região até que vão chegar aqui onde tem o gameta feminino e vão fecundar o gameta feminino, tá? Então, esse processo onde o gameta masculino ele é liberado aqui na micrópila, nessa região aqui tem água, e ele vai nadar até encontrar o gameta feminino, isso que é chamado de zooidogamia, ou seja, um processo ainda de reprodução sexuada dependente de água. Aqui estão os anterozoides, olha lá, são células cheias de flagelos, de multiflagelados. São os gametas masculinos encontrados em 2 grupos de gimnospermas. Nesses 2 grupos que eu trabalhei até agora, cicadofita e ginkgofita, a reprodução sexuada, ou seja, o encontro de gametas, ainda é zooidogâmica, ou seja, ainda depende de água para acontecer. Os gametas masculinos flagelados, os anterozoides, nadam nessa região aqui, então eles são liberados aqui, liberados não, eles caem aqui, né, trazidos pelo vento, o grão de pólen cai aqui e vai liberar os gametas masculinos que vão nadar até encontrar o gameta feminino e fecundar esse gameta feminino. Tudo bem até aí? Sim, professora. Então, Sim, esse gameta...
Tá, esse gameta feminino que foi fecundado, eu tenho 2 gametas femininos lá no interior do óvulo, a oosfera aqui e a oosfera aqui. Só que, quando um é fecundado e forma um embrião, inibe a fecundação do outro, para formar um único embrião na semente, tá? Então, aí, a fecundação do gameta feminino pelo masculino vai originar esse embriãozinho aqui, 2N, com as suas 2 folhinhas, seus cotilédones aqui, tá? E, em volta desse embrião, eu tenho o resto do tecido aqui. Então, o embrião que se formou a partir da fecundação desse gameta vai se nutrir pelas outras células do óvulo, células que também são haploides, tá? Então, todo esse tecido aqui em volta do embrião é formado por células N, células haploides. Qual é a função? Nutrir esse embrião, enquanto ele está lá dentro da semente que veio da fecundação do gameta feminino que estava lá dentro do óvulo. Esse tecido aqui, do gametófito feminino, né, esse tecido, o resto do óvulo propriamente dito, pode ser chamado de nucelo, com C, nucelo. É o tecido que vai no tecido das gimnospermas, que vai nutrir o embrião. É o tecido das sementes das gimnospermas. É um tecido haploide, um tecido N. Não aconteceu nada com ele. Do jeito que ele estava no óvulo, ele vai nutrir o embrião. Tudo bem? Tudo bem, professora. Tá. Então, os 2 grupos, os 2 primeiros grupos que têm reprodução envolvendo a água, a reprodução zoidogâmica, a gente já trabalhou. Agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos outros 2 grupos de gimnospermas. O maior deles é a divisão coniferofita ou pinofita. Vocês podem encontrar com os 2 termos, tá? Pinofita ou coniferofita. São as gimnospermas mais comuns que tem, mais comuns não, mais abundantes, com mais espécies. Esse grupo aí, coniferofita, é o maior grupo de gimnospermas atuais. Quando a gente pensa em gimnosperma, é um representante desse grupo que vem na nossa cabeça. Os pinheiros, as araucárias, os cupressos, sequoia, aqueles pinheirinhos de Natal, que são cupressos ou juníperos, né? Desses 2 gêneros, ou o gênero cupressos ou o gênero juníperos, são todos representantes de coniferofita. Então, é o grupo mais abundante que a gente tem das gimnospermas. É a divisão mais abundante. A gente tem 7 famílias de coniferofita. As outras, a gente tem uma em ginkgofita e 2 em cicadofita. Então, são pouco abundantes no planeta. Já isso aí é bem abundante. Não tanto quanto as angiospermas, mas é a divisão mais abundante de gimnospermas que a gente tem no planeta. Esse grupo de plantas forma um bioma no planeta Terra chamado de taiga ou floresta boreal. É um tipo de floresta encontrado em todo o hemisfério norte. Tem a tundra, que ocorre lá praticamente nas calotas polares, que é um tipo de bioma formado basicamente por musgo, por briófitas, né, a tundra, e logo abaixo da tundra vem a taiga ou floresta boreal, que é aquela floresta de pinheiros. Então, a aparência desse bioma é essa daí. Só tem coniferofita, só tem representantes de coníferas nesse tipo de bioma, na taiga, tá? Então, aí vai ser abundante em pinheiro, em sequoia, em cupressos, em juníperos, em representantes de coniferofita. Então, os representantes de coniferofita são árvores bastante vigorosas, ou seja, que tem um crescimento vigoroso, que se ramificam bastante. Aqui um representante de pinheiro, né, do gênero Pinus, com folhas, em geral, pequenininhas, folhas que são chamadas de aciculares, folhas em forma de agulha. Acícula, com C, significa agulha. Então, esses representantes de coniferofita vão ter essas folhas ou aciculares, em forma de agulha, ou em forma de escama, folhas escamiformes. Todas elas vão ter esses estróbilos aqui. O que é o estróbilo? A gente já viu, um conjunto de esporofilos. Então, isso aqui não é flor de gimnosperma. Se alguém um dia falar, a flor de gimnosperma eu mato. Isso não é flor.
O nome dessa estrutura aí, desse eixo com esporofilos, é estróbilo. Nesse estróbilo aqui, os esporofilos estão produzindo óvulos. Isso aqui mais escuro são óvulos. Então, esse estróbilo é um estróbilo feminino, produtor de gametófito feminino. Mas vão ter os estróbilos masculinos. Olha lá, então, cada unidade dessa é um estróbilo masculino. Cada folhinha dessa aqui é um esporofilo produzindo grãos de pólen, tá? Aqui os grãos de pólen de coniferofita em geral, como eu já falei para vocês, em coniferofita os grãos de pólen tem esses sacos aéreos com as duas célulazinhas lá no seu interior. As sementes, lembrando, elas não formam fruto. O óvulo fecundado vai formar a semente. Isso aqui nada mais é do que o óvulo fecundado. Nesse grupo aí, em coniferofita, né, que é o grupo que eu estou trabalhando agora, essas sementes são aladas, o que vai favorecer a dispersão dessa semente, porque a gente vai dispersar essa semente? Vai levar essa semente para longe? Qual é o agente, biótico ou abiótico? O ar, professora. O vento, né? Isso mesmo, o vento. Então, as sementes de coniferofita, em geral, são dispersas pelo vento. Anemocoria. Anemofilia é o transporte do grão de pólen pelo vento. Anemocoria, o sufixo coria, tem a ver com a dispersão da semente. É a dispersão da semente pelo vento, tá? Então, aí o grão de pólen, microscopia eletrônica de varredura, com seus dois sacos aéreos, que vai favorecer a anemofilia, o transporte desse grão pelo vento. E nessas plantas, o grão de pólen, uma das células do grão de pólen, vai ser a célula do tubo. Então, enquanto nas outras duas divisões que eu falei até agora, nas cicadofita e na ginkgofita, as duas células do grão de pólen vão funcionar como gametas. Nas coniferofita e nas gnetofita, a outra divisão que a gente vai ver, o grão de pólen possui também duas células, mas uma delas não vai funcionar como gameta mais. Uma delas vai ser responsável por formar um tubo, que é chamado de tubo polínico. Qual é a função desse tubo? Conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Então, nesse grupo de plantas, o gameta masculino, que é chamado de célula espermática, não depende mais de água para encontrar o gameta feminino. Ele será conduzido por meio de um tubo, que é o tubo polínico, que foi formado lá pela célula do tubo, a outra célula do grão de pólen. Então, ele vai ser levado pelo gameta masculino até o gameta feminino que está lá dentro do óvulo, tá? Mas já vou desenhar isso para vocês para tentar ficar melhor. Só para mostrar mais diversidade desse grupo, né? Outras espécies. A Araucária angustifolia é uma espécie de gimnosperma brasileira que ocorre no sul do nosso país, sul e sudeste. É chamada de árvore candelabro porque tem esses ramos voltados para cima. Já ouviram falar de Araucária angustifolia? Professor, eu já vi, mas eu nunca, soube o nome científico dela. Estou sabendo agora. É chamada de araucária, tá? O nome popular... Pinheiro do Paraná. Tem um nome popular. Pinheiro do Paraná ou araucária. Muita gente conhece. Se você falar araucária, muita gente conhece. Então, essa espécie, a Araucária angustifolia, vai formar um tipo de bioma do nosso país. A mata de araucária, o nome correto é Floresta ombrófila mista. Tá? A mata de araucária é um nome popular. Floresta ombrófila mista, que é um tipo de bioma marcado pela presença de araucária, ou seja, nesse bioma, nesse tipo de floresta, na floresta ombrófila mista, não existe só araucária, não é uma floresta onde só tem araucária, tem outras espécies, mas a araucária domina o ambiente, tá? Então, de longe, a gente já consegue ver os indivíduos, né, os pés de araucária. Então, esse tipo de bioma ocorre no sul do Brasil. Aqui está melhor, olha lá.
a distribuição da floresta ombrófila mista. Então, ocorre nos 3 estados da região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e esse bioma atinge também a fronteira entre Minas Gerais e São Paulo. Então, Campos do Jordão, Caucaia, Monte Verde, que são cidades tanto de São Paulo quanto do sul de Minas Gerais, que faz fronteira com São Paulo. Nessas cidades, a gente também encontra essa floresta ombrófila mista ou mata de araucária, tá? Aí, o tipo de ambiente, né? De longe, não é que não tem outras espécies lá. Quando eu estudava, eu achava que quando eu falava mata de araucária, eu estudei em São Paulo, então para a gente é comum a mata de araucária. Eu achava que só ia ter araucária, que só ia ter araucária lá. E quando eu vi, eu falei, não tem só araucária aqui, realmente não tem. A araucária é a espécie dominante, de longe você vê, mas tem outras espécies lá também, tá? Então, a gente às vezes fica com uma impressão errada que só vai ter araucária lá, é uma floresta com baixa riqueza, só tem uma espécie, mas não, é uma floresta rica, com várias espécies, das quais a dominante é a araucária, que é uma espécie também ameaçada de extinção. Está proibido coletar araucária, derrubar araucária no nosso país, porque também já está ameaçada de extinção, porque já foi muito usada para móvel, para batente de porta, essas coisas, tá? Aqui o estróbilo feminino de araucária. O que é o estróbilo? A gente já sabe o que é estróbilo. É um eixo com esporofilos. É sempre assim. Esporofilos produtores de quê? De gametófito. Qual? Feminino ou masculino? Não sei. Preciso ver, tá? No caso aqui, esses esporofilos, essas folhas, produzem gametófitos femininos, óvulos, que quando fecundados vão formar sementes. Aqui é a semente de araucária. A semente de araucária, que é conhecida popularmente como pinhão. Já ouviram falar de pinhão? Já. Então, no sul e no sudeste também, principalmente nessa época de junho, julho, a época fria, que é quando as araucárias produzem os estróbilos, com suas sementes, com seu pinhão, é muito comum. Aqui a gente não tem araucária, então a gente praticamente não conhece o pinhão, que é a semente da araucária. Então, o que a gente está comendo aqui é o nucelo com o embrião lá dentro, tá? Muita gente acha que isso é fruto de araucária. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não tem fruto. Isso aqui não é fruto. Isso é estróbilo. Vocês nunca vão errar isso. E aqui o estróbilo masculino. Olha aqui no chão o estróbilo feminino, bem grandão. Estróbilo feminino, em geral, é maior que o masculino, tá? E aqui o masculino. O que esse masculino... Aqui... O que esses esporofilos estão produzindo? Grão de pólen. Grão de pólen, gametófito masculino, perfeito. Os esporofilos do estróbilo feminino produzem óvulo, gametófito feminino, é sempre assim. E os esporofilos do estróbilo masculino produzem grãos de pólen, gametófito masculino, tá? Aqui, outro representante de coniferofita. Sempre tem essa cara de pinheiro, essas plantas, tá, gente? O gênero Podocarpus. Esse foi o gênero que eu falei que tem aqui em Alagoas. A gente tem 2 espécies de Podocarpus no nordeste do Brasil. Aqui em Alagoas, a gente só tem uma dessas espécies, Podocarpus celove, tá? Que é mais amplamente distribuída. A gente tem 2 espécies no nordeste, Podocarpus celove e Podocarpus lambert. Em Alagoas, a gente só tem Podocarpus celove. Mas então, olha lá, tem essa folhinha mais fininha, isso aqui é o óvulo aparente. Quando esse óvulo for fecundado, vai virar semente, tá? Olha lá a semente verde aqui. Isso é semente. O pedúnculo, ou seja, a parte de baixo que segura o óvulo, ela fica vermelha, entumecida. Parece até um fruto, mas não é fruto. A semente está aqui, nua. Não está dentro do fruto, isso aqui não é fruto, isso aqui é o pedúnculo, olha lá, o óvulo, que já virou semente, isso aqui é um pedúnculo que ficou carnoso. Então, em Podocarpus, o padinho, entre aspas, o pedúnculo, o eixo que segura o óvulo, ele fica bem entumecido, fica meio avermelhado, vinho carnoso. E aqui o óvulo fecundado, que é a semente, que tem o seu embriãozinho lá dentro, tá? Aqui, esse pedúnculo que fica carnoso e aqui o óvulo, que quando fecundado, vira aqui a semente.
Então, isso aqui não parece fruto, parece, mas não é. Isso aqui é o pedúnculo espessado, isso aqui é a semente nua, que veio da fecundação desse óvulo aqui, tá? E aqui o estróbilo masculino de podocarpos. Cada unidade dessa daqui, um esporofilo produtor de grão de pólen. Canso de falar isso, porque é sempre igual. Os cupressos, juníperos, representantes da família cupressácea, também da divisão coniferofita. Então, dentro de uma divisão, eu tenho várias famílias, né? Ou uma ou várias. No caso de coniferofita, eu tenho 7 famílias. Uma delas é a família cupressácea, que tem esse gênero aí, cupressos, juníperos, que são aqueles pinheiros utilizados para fazer árvore de Natal, tá? Mas sempre o mesmo esquema, o estróbilo masculino, aqui o esporofilo produtor de grão de pólen. Cada unidade dessa daqui é um esporofilo. Aqui ele está extraído do estróbilo, vai produzir o quê? Grão de pólen. Então, esse estróbilo é o estróbilo masculino. Aqui, o povo chama isso de bolota, tá? O estróbilo feminino, do gênero cupressus. Aqui, essas unidades, eu canso, né, de falar, porque é a mesma coisa. Os esporofilos femininos, produzindo o quê? Se é feminino, está produzindo óvulos. Olha os óvulos ali. Então, eu afasto um esporofilo feminino desse, vejo os óvulos, os gametófitos femininos, que, quando fecundados, vão formar sementes, tá? As maiores plantas que a gente encontra no planeta, maiores em tamanho mesmo, são dessa família, da família cupressácea. As sequoias, já ouviram falar de sequoia? Já. Então, as sequoias são representantes da família cupressácea, então, parente de cupressos, de juníperos, dessas árvores de Natal, e elas são as maiores plantas que a gente conhece, as maiores em tamanho. Elas atingem aí até 100 metros de altura. Nos Estados Unidos e Canadá, existem parques protegendo essas espécies, né? Sequoia sempervirens é a espécie de sequoia maior que a gente encontra. Então, olha lá o tamanho do caule, né, do tronco dessa planta. É gigantesca, atinge, olha lá, um corte transversal do caule. Imagina o tamanho disso. Se essa porta aqui já é gigante, isso aqui é extremamente grande. Um guarda florestal, comparando um estróbilo feminino de um pinheiro, de um pinus, com o estróbilo feminino de sequoia. Olha lá a diferença. Mas está vendo? É sempre o padrão. O estróbilo é um conjunto de esporofilos, de folhinhas. O que essas folhinhas estão produzindo? Aí a gente tem que ver. Nesse caso, eu já sei que esse aqui é um estróbilo feminino. Então, essas folhinhas estão produzindo gametófitos femininos, óvulos. Podia ser um estróbilo masculino e cada folhinha dessa estaria produzindo gametófito masculino, grãos de pólen, tá? As sequoias, elas atingem aí, como eu falei, até mais de 100 metros de altura. Aqui está em pé. A unidade de medida americana é o pé, né? Então, 1 metro tem mais ou menos 3 pés. Então, isso aqui tem mais ou menos 100 metros de altura. É maior do que a Estátua da Liberdade. Atinge, né? Nem todos os indivíduos têm o mesmo tamanho. Mas é maior que o Capitólio, maior que a Estátua da Liberdade. Então, são árvores extremamente grandes, tá? Esse grupo de plantas, as coniferofitas, é o grupo de plantas de gimnospermas com maior importância econômica que a gente tem. Então, elas são usadas na silvicultura. O que é silvicultura? É plantio de madeira. Plantio de planta que vai fornecer madeira, tá? Então, isso é silvicultura. Se vocês ouvirem falar, essa espécie é usada na silvicultura, é isso. É um termo mais da engenharia florestal, que trabalha com produção de madeira, tá? Então, representantes principalmente do gênero Pinus, que é esse gênero aqui, tem várias espécies de pinos, mas são usados, então, para produzir madeira. É uma madeira que é uma madeira meio mole, tá, gente? Essa madeira que é usada mais para caixote, para fazer aqueles caixotes de fruta, para fazer... Tem móvel também de pinos, mas é um móvel que não é aquele móvel de madeira de lei, né? Com aquele móvel pesado, não é. É um móvel mais que vai durar menos tempo, tá? Aquele móvel de madeira mais clara. De uma espécie também de coniferofita,
essa espécie é Taxus brevifolia, conhecida como teixo do Pacífico, é uma espécie que é do oeste do Canadá. Dessa espécie é extraído um agente quimioterápico que é chamado de Taxol. Da casca dessa planta é que é extraído esse agente, que precisa ser usado em sessões de quimioterapia e que ainda não conseguiram fazer sintético, tá? Conseguem fazer sintético, mas desde que tenha um pouquinho da substância natural. Aí conseguem replicar o sintético, mas começar do zero o sintético ainda não conseguiram fazer. Então, é preciso extrair um pouquinho dessa substância, do Taxol, do teixo do Pacífico, dessa planta, para aí sim produzir esse agente quimioterápico, que é o Taxol. Tudo bem até aí? Opa. Sim, professor. E, por fim, gente, a última divisão de gimnospermas é a divisão gnetofita. Essa divisão, quando você olha para essas plantas, são três gêneros que tem nessa divisão. Gnetum, Welwitschia e Ephedra. Então, esses 3 gêneros aí, Gnetum, Welwitschia e Ephedra. São plantas extremamente estranhas que, quando você olha, você não fala que é gimnosperma nunca. Nunca você vai... Isso aqui é uma trepadeira, ou seja, uma planta que sobe em outras da floresta amazônica. Quem olha para isso aqui vai falar, isso aqui não é parente de pinheiro nunca, mas é. Essas plantas têm sementes nuas também, não produzem flores, tá? Durante muito tempo, ficava se perguntando se essas plantas não eram angiosperma, se isso não era flor. Então, durante muito tempo, os botânicos ficavam intrigados com essas plantas, achavam que as estruturas que elas produziam parecia flor. Mas estudos mais aprofundados mostraram que não, que as sementes são nuas, que elas não produzem flor, não produzem frutos. Mas elas são plantas que durante muito tempo ficaram assim. E é isso, aí é angiosperma ou é gimnosperma, tá? Então, a relação entre elas é muito próxima com o angiosperma. Elas parecem ter uma relação muito próxima com as angiospermas, as plantas que produzem flores, tá? Então, isso aqui é uma trepadeira da floresta amazônica, isso aqui é uma planta extremamente estranha, com apenas 2 folhas da África, do deserto de... Esqueci o nome do deserto, mas em Angola vai ter Zamirac, eu esqueci o nome do deserto, vai ter em algum slide aí. Amirac, eu acho o nome do deserto, não sei. Isso aqui é uma planta que parece a cavalinha. Vocês lembram da cavalinha? Uma pteridófita? Sim, professor, eu até achei que era, eu ia perguntar se o nome dela era Cavalinho. Não, então, parece o hábito, ou seja, o jeitão da planta é parecido com a cavalinha. Não tem folha, são só uns ramos verdes e os estróbios nascem numa parte que é chamada de nó desses ramos, tá? Mas ela lembra aquela pteridófita, a cavalinha que o povo faz até chá. Acho que a professora Élica, se vocês estivessem no presencial, ia levar chá de cavalinha para vocês tomarem. Cavalinha é uma pteridófita, uma planta que não tem nem semente. Então, gnetofita, esse grupo, essa divisão, tem esses 3 gêneros, que são 3 famílias de plantas, uma completamente diferente da outra e muito estranhas entre si. E a relação delas com as angiospermas já foi, durante muito tempo, intrigou os pesquisadores, achando que essas plantas produziam umas flores diferentes. Mas hoje em dia sabe-se que não. Sabe-se que são gimnospermas, tá? Então, são 3 famílias e 3 gêneros, Gnetum, Ephedra e Welwitschia, até o nome dos gêneros é estranho, né? Gnetum, Ephedra e Welwitschia. E, como eu já falei, durante muito tempo ficou-se a dúvida, isso aí, é mais próximo de conífera, de gimnosperma, ou é mais próximo de angiosperma? Porque elas têm algumas características que lembram de angiospermas, como, por exemplo, os óvulos, eles não são completamente nus, eles são envolvidos por umas escamazinhas, que já começa a lembrar uma folhinha carpelar, tá? Então, isso fez com que os pesquisadores achassem que aquele óvulo já era protegido e não nu. Além disso, ela tem o xilema, que é o tecido condutor de água das plantas, a célula principal que conduz água no xilema, ela é diferente nas gimnospermas e nas angiospermas.
Nas gimnospermas, essa célula é chamada de traqueide. É uma célula imperfurada. É uma célula longa imperfurada. Eu já vou mostrar para vocês. Nas angiospermas, essa célula condutora de água do xilema é chamada de elemento de vaso. É uma célula mais curta, com 2 buracos na ponta, parece até um cano. Então, é uma célula perfurada. Então, nas ginkgofita, a célula do xilema, condutora de água, é elemento de vaso, igual de angiosperma. Então, falava, gente, não é traqueide, na gimnosperma é traqueide. E nas angiospermas é elemento de vaso. Gnetofita tem elemento de vaso, igual angiosperma. Era mais uma característica que intrigava os pesquisadores, tá? Além disso, a micrópila, ou seja, aquela porção aberta do óvulo, secreta uma gotinha, onde o grão de pólen vai ficar grudado. Isso também é característica de angiosperma. Uma gota na micrópila do óvulo, tá? Uma gota é chamada de gota de polinização, favorecendo a adesão, a aderência do grão de pólen. E o embrião dessas plantas tem 2 cotilédones, igual à maioria das angiospermas. Então, esses fatores, essas características, fez com que, durante muito tempo, os botânicos acreditassem que isso aqui era mais próximo de angiosperma do que de gimnosperma. Mas, hoje em dia, com a sistemática filogenética muito avançada e as análises também, tanto moleculares quanto morfológicas, muito avançadas, já sabe-se que gnetofita é, sim, uma gimnosperma, tá? Então, aqui, uma célula condutora do xilema de uma gimnosperma. Essa célula é chamada de traqueide. A água nas gimnospermas é transportada por essas células aqui. Essa célula tem suas extremidades imperfuradas. Célula do xilema de gimnosperma. Já as angiospermas apresentam um elemento de vaso. A célula do xilema é uma célula perfurada, com suas extremidades perfuradas. O elemento de vaso é a célula do xilema de angiosperma e de gnetofita também, tá? Que é uma gimnosperma. Além disso, olha lá. Professora. Oi. Professora, não sei se vai ser necessário desenhar, mas é porque eu não entendi como é que funciona o transporte na traqueide. Tá, eu vou falar. Eu vou desenhar. Eu desenho. Então, vamos lá. O xilema, né, que é o tecido condutor, tecido que é um conjunto de células. Deixa eu fazer de preto, acho que é melhor para enxergar melhor. Então, o xilema é o tecido condutor, principalmente de água, né? Água e sais minerais, que são absorvidos do solo, né? Tecido condutor de água, tá? Nesse tecido, eu vou ter nas gimnospermas, a célula principal desse tecido é uma célula mais alongada, imperfurada, que é chamada de traqueide. Como se dá? Fica uma traqueide grudadinha na outra, assim. Então, uma traqueide grudadinha na outra traqueide. Nessas traqueides, eu tenho perfurações. Mentira, chama pontuações. Então, junto, tem a pontuação dessa traqueide, junto com a pontuação, elas se encontram, junto com a pontuação da outra traqueide. Tem como se fossem uns buracos na parede dessa célula. Esses buracos são chamados de pontoações. Eu não escrevi errado, não, é ponto com O mesmo, tá? Pontuações. Como se dá o transporte de água? A água vai ser absorvida aqui do solo e vai subir até chegar lá ao topo da planta, né? Então, a água, ela é transportada assim, ó, ela
está aqui, ela vem para essa traqueide aqui, ela passa pela pontuação. Aí imaginem que tem uma outra traqueide aqui. Então, aí aqui um encontro de duas pontuações, aí a água passa para cá. A água vai fazendo assim, um zigue-zague de uma traqueide para outra. Por onde? Pelas pontuações encontradas entre duas traqueides. Deu para entender? Deu sim, professor. Então, imaginem que eu tenho duas traqueides aqui e tenho as pontuações entre as duas se encontrando. Aí a água passa, essa aqui um pouquinho mais para cima, a água vai subindo assim, vai passando pontuação, fazendo um zigue-zague mesmo. Onde ela encontra um buraquinho, ela passa, vai subindo, tá? Ela consegue subir por um processo. No caso, cada traqueide vai jogando a água para uma para outra, né? Para a próxima, exatamente. E assim vai subindo, isso, tá? Tudo bem? Ela consegue subir, vocês vão ver isso em fisiologia, porque a planta está transpirando lá em cima e faz pressão maior, fazendo com que essa água suba, porque senão a tendência da água seria descer por gravidade. Mas como ela consegue subir? Por conta da pressão negativa que é feita pela transpiração da planta. Isso aí vocês vão ver em fisiologia, eu acho. Por isso que a água consegue subir, tá? Porque como a planta transpira os estômatos, vai ficar uma pressão negativa lá no topo da folha e aí a tendência é a água subir, tá? E nas angiospermas e também nas ginetofitas, como é a célula do xilema? Aí é mais fácil. A célula do xilema tem um buraco lá na ponta, nas extremidades, né? Nessas extremidades da célula perpendiculares, como se fosse um cano. Esse buraco, buraco, né? É feio falar buraco, mas é placa de perfuração, que é o nome. Aí é mais fácil, né? Como se eu tenho dois elementos, o nome dessa célula é elemento de vaso, tá? Eu vou escrever. Então, a água vai subindo assim, ó. Vai passando, é mais fácil entender, como se fosse um sistema de encanamento, tá? Então, o nome dessa célula é elemento de vaso. É o nome da célula do xilema, das angiospermas e das ginetofita. Tudo bem? Sim, professor. Deu para entender agora? Então, pelas ginetofitas terem elemento de vaso, isso é uma crítica atômica. Terem, então, com essa placa de perfuração na ponta, igual das angiospermas, durante muito tempo, os botânicos falaram, isso é uma angiosperma disfarçada, né? Ficava aquela dúvida, é gímeno ou é anjo? Durante muito tempo, essa dúvida ficou. Em trabalhos que vocês virem mais antigos, as pessoas falavam assim, os geólogos mesmo não gostam que use esse termo. É o elo perdido entre gimnosperma e angiosperma, não sei o quê. Não sei por que eles não gostam, mas eles falam se é elo perdido, então não é achado. Sei lá, eu já li por que eles não gostam que use esse termo, elo perdido. Quando fala, esse organismo é o elo perdido entre esse e esse. Mas durante muito tempo, ficava-se essa dúvida. Isso aí é uma gímeno ou é uma angiosperma, né? Aqui, um representante de Ginetum, como eu falei para vocês, uma trepadeira, uma planta trepadeira da floresta amazônica, ocorre no Brasil isso. Com essas folhas amplas. Nunca a gente imagina a gimnosperma com essa folha tão ampla, mas a gente vai ter que imaginar, porque tem. Em Ginetum, elas têm essas folhas bem amplas. E aqui, esses, entre aspas, estróbilos, né? Esses eixos produtores aqui de óvulos e de grãos de pólen. Mas já lembra uma flor, mas os óvulos, olha lá, vocês percebem que os óvulos estão nus? Não estão protegidos? Então, isso aqui é um esporofilo masculino produzindo grão de pólen, aqui, então, produzindo gametófito masculino, os grãos de pólen, e aqui os gametófitos femininos, os óvulos. Esses óvulos secretam essa gotinha de polinização, onde o grão de pólen vai ficar aderido. Isso também é característica de angiosperma, secretar alguma gota para o grão de pólen ficar grudado, tá? Opa.
Aqui, representante de guineto, só para vocês verem como é que ficam esses eixos aí, esses estróbilos, que é até estranho chamar isso de estróbilo. Já é a única semelhança que tem é que os óvulos são nus, por consequência, as sementes também são nuas, que é a característica de gimnosperma, né? A exclusividade de gimnosperma, tá? Olha lá, os guinetos, outra foto de guineto mostrando esses eixos com os óvulos nus. Esses óvulos vão formar as sementes nuas, estão vendo aqui? Essa semente nua, característico de gimnosperma, sementes não protegidas, sementes nuas. Aqui o outro gênero de guinetofita, efedra, que parece a cavalinha. São esses ramos sem folhas, é uma planta áfila. A fotossíntese vai ser feita pelo caule, o caule que é verde, fotossintetizante. E nessa região do caule aqui, ó, essa região é chamada de nó. Onde se produz aqui essas estruturas é chamada de nó. Essas regiões do nó que vão produzir, olha lá, esporofilos que produzem grãos de pólen. Folhinhas modificadas produtoras de grão de pólen, tá? Olha lá, um indivíduo de efedra para vocês verem como é que é o hábito dessa planta. Parece mais uma cavalinha, uma pteridófita, do que uma gimnosperma. São plantas realmente estranhas, tá? Dessa planta de efedra é extraído um alcaloide, a efedrina, que tem propriedades termogênicas. Aumenta a pressão aumenta a pressão arterial e a pressão dos brônquios, dos alvéolos pulmonares, melhorando a respiração, a oxigenação. Isso é vendido, não aqui no Brasil, mas na Índia, como Mormon Tea ou Indian Tea. Mas isso é proibido aqui no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil, as pessoas, elas consomem isso. Quem gosta de treinar, em geral, consome anfedrina, não. Eu misturei anfetamina com efedrina. Consomem efedrina como um estimulador, né? Um pré-treino, alguma coisa assim. Mas a efedrina é uma substância semelhante à anfetamina e é uma substância extremamente perigosa. Então, pode causar ataque cardíaco, pode levar à morte, tá? E ainda as pessoas misturam efedrina com cafeína com aspirina para ficar... Esse termo aí é chamado de ECA, que é efedrina, cafeína e aspirina. Então, fazem isso para melhorar a performance, por exemplo. Isso aí é como é o nome de doping? Um anabolizante, tá? Melhora a performance e é proibido, tá? Então, não é para a gente consumir, pelo amor de Deus, efedrina, mas a gente sabe que tem gente que consome isso. E a efedrina, então, é extraído dessa planta, da efedra, essa gimnosperma. Por fim, a última espécie desse grupo de guinetofita, essa planta é conhecida como polvo do deserto, Welwitschia mirabilis, é uma planta extremamente estranha, que tem um caule subterrâneo, só tem 2 folhas. A vida inteira essa planta só tem 2 folhas, essas folhas ficam crescendo a vida inteira. Aí a folha rasga, passa o vento, ela rasga, mas são só 2 folhas que ficam crescendo a vida inteira da planta. E lá no centro, ela tem esses estróbilos, essas estruturas produtoras de óvulo e grão de pólen, tá? Então, olha lá, essa planta só tem 2 folhas. A vida inteira ela permanece com essas 2 folhas aqui, que rasga, fica parecendo mais. E lá no centro da planta é que nascem essas estruturas, esses estróbilos que vão produzir grãos de pólen e óvulos, gametófitos, tá? Olha lá que planta estranha. Lá, deserto de Kalahari, eu não ia lembrar esse nome nunca. Nem é em Angola, é na Namíbia. Eu acho que eu falei Angola. Namíbia, que é um país para baixo um pouquinho de Angola, tá? Na costa oeste da África, no deserto de Kalahari, na Namíbia. A gente tem um aluno africano, mais de um, né? Mas eu dei aula para um aluno africano, e ele falou que é muito comum essa planta lá. Ele é de Angola, e ele falou que é muito comum encontrar essa planta. Imagina, eu nunca vi, né? Nunca fui para a África, mas queria encontrar essa planta lá. Aqui, ó, nesse deserto, aqui tá ruim a imagem, mas é nesse deserto que está em amarelo. Aqui é a Namíbia, aqui Angola, é ao sul de Angola, Namíbia na costa oeste da África,
nesse deserto de Kalahari, aqui em amarelo, que encontra-se essa espécie Welwitschia mirabilis. Aqui a distribuição geográfica, como são plantas um pouquinho mais restritas, né? Distribuição geográfica desses 3 gêneros de gnetofita. Gnetum, que é uma planta que ocorre na floresta amazônica, como eu falei para vocês, aquela planta trepadeira, que tem folhas mais amplas, mas não encontra só na floresta amazônica, tá, gente? Tudo que está em azul aqui é onde a gente encontra representantes de gnetum. Efedra, que tem uma distribuição um pouquinho maior, né? Ocorre na Europa, na Ásia, na África, nas Américas aqui, e Welwitschia, que é aquele polvo do deserto, que é endêmico, né? Só ocorre nesse deserto de Kalahari, na Namíbia. Já foi encontrado um fóssil, esse fóssil é chamado de Cratônia, um fóssil que data do Cretáceo, que é relacionado à Welwitschia, aquela planta que ocorre no deserto, lá do deserto africano. Essa planta foi encontrada, aonde que ela foi? Em algum lugar aqui deixa eu ver se eu acho. Algum lugar aqui do Nordeste. Não sei se eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Professora, no Crato. O Crato, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Na formação Crato no Brasil. Então, foi encontrado um fóssil, deram o nome desse fóssil de Cratônia, e é um parente de Welwitschia. Então, mostrando, né, provavelmente, a ligação entre África e as Américas no passado, né, quando esses continentes estavam ligados, já que eu tive no passado plantas semelhantes aqui. Então, tá aí o fóssil, relacionar isso com Welwitschia, só quem trabalha com fóssil mesmo, né? Mas isso aí na verdade, eles encontraram um cotilédone desse fóssil, e aí eles já fizeram todo um estudo e relacionaram isso com Welwitschia. Tudo bem até aí, gente? Sim, professora. No fim, só para acabar, só para a gente lembrar que nesses 2 grupos, então, em Coniferofita e em Gnetofita, os gametas masculinos já são imóveis, eles não nadam para encontrar o gameta feminino, são chamados de células espermáticas. Então, lá no grão de pólen, eu tenho 2 células. Uma delas vai dar origem a um tubo polínico, que vai conduzir a outra, que é o gameta masculino propriamente dito, até o gameta feminino. Então, aqui eu já tenho, nesses 2 grupos de gimnosperma, em Coniferofita e em Gnetofita, eu já tenho completa independência de água para a reprodução. O grão de pólen vai cair aqui na micrópila do óvulo, e o tubo polínico vai crescer e vai conduzir o gameta masculino, a célula espermática, até o gameta feminino. Sifonogamia é o nome desse processo. Enquanto nos outros 2 grupos, em Cicadofita e em Ginkgofita, o gameta masculino é deixado aqui, ele precisa nadar para encontrar o menino. Tudo bem? Deu para perceber a diferença entre esses 2 processos de reprodução sexuada, de encontro de gametas? Sim, professora, entendi. Tá, então, nesses grupos, eu já tenho completa independência de água para a reprodução, pois o gameta masculino é conduzido até o gameta feminino por um tubo polínico, que é formado pela outra célula do grão de pólen. Alguma dúvida, gente? Da minha parte, não, professora. Não, professora, eu não tenho dúvida, não. Só hoje foi muita informação. Mas dúvida... Foi, eu sei que foi. E depois que vocês reverem e tal, forem estudar... Deixa eu parar. Aí cai a ficha. E dessa vez eu nem vou pedir, eu vou pedir para vocês fazerem uma outra atividade que eu vou falar para vocês por e-mail. Eu vou explicar a atividade por e-mail, qualquer dúvida vocês me falam. Mas aí é para a gente também... Não precisa...